Então vamos para as conclusões sobre o poder do Conselho Nacional de Justiça. No curto espaço que nos sobra, suas conclusões, Dr. Diógenes Assan Ribeiro, vice-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados. Bom, Lazier, nesse instante final aí, eu quero agradecer a oportunidade de prestar esses esclarecimentos aos cidadãos gaúchos, né? Reiterar que não há nenhum magistrado gaúcho envolvido aí nessas informações que foram divulgadas, seja da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Estadual. E com relação a essa questão da investigação pelo CNJ, eu quero deixar bem clara a posição da Associação dos Magistrados Brasileiros. Ela é a favor da investigação, só que a investigação feita nos parâmetros e nos limites da legislação e nos limites da Constituição Federal. E há uma dubiedade nos artigos da Constituição Federal, que quem deve resolver isso é o Supremo Tribunal Federal. Nós já mencionamos aqui no início que tem o artigo 96, que diz uma coisa da Constituição Federal, o artigo 99 garante a autonomia administrativa, o artigo 99 também garante que aos tribunais compete julgar os seus juízes, magistrados. E aí, o artigo 103 da Constituição Federal estabelece que ao Conselho Nacional de Justiça compete receber as reclamações feitas contra magistrados, tribunais. Bom, se compete receber, aí recebe, manda para os tribunais, e se os tribunais se omitirem na investigação, dá um prazo, como acontece frequentemente, como acontece já hoje. Dá um prazo, se o tribunal não responder e não informar como é que foi a investigação, se tinha procedência, não tinha procedência, se arquivou, se deu andamento, em que fase está, aí o CNJ toma providências. Mas, e com relação a essa investigação ilícita do CNJ, do COAF e a pedido do CNJ, a AMB é totalmente contrária, assim como garante os direitos de todo cidadão que não tenha a sua privacidade e a sua intimidade violada, como está na Constituição Federal. Muito obrigado por o agradecimento é nosso. Doutor Giuliani. Primeiro, comunicar que eu errei quando disse que o Tribunal Militar de São Paulo era responsável por aqueles 116 milhões. Já houve uma retificação e é do Tribunal de São Paulo, não militar. Segundo, eu quero dizer que tem um dito latino-americano que diz assim: a lei é como a serpente, pica os pés descalços. Imagina subir na toga. Jamais. Olha a inabilidade política dos senhores magistrados. Esta celeuma toda se estabelece pela não vontade explícita, num primeiro momento, de prestar contas. Isto inibe todos aqueles que querem prestar contas, que eu tenho certeza é a maioria da magistratura nacional. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, mas eu quero te dizer isso, me confirma, eu participo desse programa há muitos anos. E eu já estava sofrendo de uma crise de abstinência, porque eu estava em férias, porque já tinha sido convidado. Não tinha visto ainda as mensagens dos telespectadores serem uníssonas, como for. Pode induzir. Então, a gente tem que fazer o seguinte: se eu sou o juiz, eu digo para os meus alunos, decisão de juiz se respeita. Mas só se respeita, pode se criticar, isso é democrático. Juiz é só juiz. Qualquer cidadão brasileiro que movimentar mais do que 10 mil reais tem que preencher na boca do caixa uma informação ao Banco Central. Juiz não é diferente do cidadão. Não é cidadão e meio, e nem eu meio cidadão. Então, senhores magistrados, digam as suas razões, e vocês as têm muitas. Agora, quando eu me encastelo e me nego a dar satisfações, porque simplesmente acho que não as devo, ora, a sociedade olha para toda a magistratura e diz assim: eu sei que vocês não são todos iguais. Agora, por que a representação de vocês se comporta como se todos fôssemos assim? Doutor Paulo Schmidt. Lazier, já desde logo agradecendo o convite, né? Porque eu sei que você é aparteado na hora de encerrar, mas eu preciso dizer para o advogado Giuliani que essa magistratura que está mal
está com a voz embargada pelas associações. Isso não é assim. A magistratura, ela é aberta, ela é controlada, ela está de frente para a sociedade, ela não está num andar superior. Essa magistratura não existe mais. Existe hoje o juiz próximo do cidadão, o próprio juiz cidadão, que está preocupado com as questões sociais, que, aliás, muitas vezes é acusado de tomar partido, né, de proferir decisões ideológicas. Esse juiz encastelado, que pensa que é Deus, ao contrário de alguns advogados que têm certeza que são deuses, né? Esse juiz não existe mais. Vou lhe apartear. Mas a diferença é que não recebemos salário no fim do mês. Eu não te apartei, mas eu posso achar que sou Deus. Tudo bem. O juiz não pode. Sim, mas o problema é que esse Deus fala de quem pensa não, é que para esse lado eu não fui. Aí, entendeu? Então, se eu sou um advogado... então eu gostaria de dizer... Eu gostaria apenas de fazer um convite ao advogado Lamarck, o presidente da OAB, que quando a OAB vier a público falar dessa questão, faça com o devido cuidado, observando duas questões. Primeiro, que a magistratura vinculada à União não é contra a competência ampla do Conselho. E, em segundo lugar, que é o mais importante, que como essa mesma magistratura defende o devido processo legal, inclusive para os magistrados. Dizendo isso, eu concito o presidente quando fizer essa alegação, porque a OAB tem uma voz de muito peso, e nós temos certeza que no ato do dia 31, com certeza nós estaremos falando as mesmas linguagens, talvez em lugares diferentes, mas estaremos falando muita coisa parecida. Doutor Cláudio Lamarck, presidente da OAB. Primeiro, importante que seja dito aqui, a ordem não tem em momento algum qualquer dificuldade de debater todos os temas. Defende a transparência. Segundo, doutor Paulo, jamais tive eu ou a OAB falta de cuidado ao questionar estes pontos. Desde o primeiro momento, a ordem... Isso não é uma censura, é um convite. Não, mas não é, mas... Se passou isso, não mas no seu convite veio a ideia de que nós temos que ter mais cuidado. O cuidado que a ordem tem tido... O cuidado depois do debate. O cuidado que a ordem tem tido é exatamente o cuidado com a sociedade. Acho que hoje a ordem está fazendo aquilo que é seu papel, interpretar a vontade da sociedade. Quando nós defendemos, o senhor tem que ler um pouquinho mais os escritos da OAB. O senhor tem que ler um pouquinho mais o que os advogados estão dizendo. Aliás, aqui tem 2 advogados dizendo isso. Mas é importante que se diga o seguinte: desde o primeiro momento, quando a ordem saiu, quando a OAB saiu em defesa do CNJ, a OAB não saiu contrária aos magistrados, que na sua esmagadora maioria, isso a sociedade tem que ouvir, porque o cidadão que está nos assistindo, ele fica, num determinado momento, perplexo com tudo isto. Ele fica descrente, porque a sua causa será julgada pela esmagadora maioria dos juízes, que são probos. Quando a ordem saiu na defesa do CNJ, ela saiu exatamente na defesa da magistratura, desta magistratura proba. O CNJ foi uma das melhores coisas que este país já teve. O Conselho Nacional de Justiça hoje, ele atende, sim, aquilo que todos nós queremos, que é democracia, que é transparência, e age de uma forma direta, coibindo pontualmente nas exceções, como eu disse aqui, que a Ordem dos Advogados faz e que todas as instituições fazem. Portanto, nós deveríamos estar aqui hoje defendendo o CNJ, jamais olhando para o CNJ na busca de reduzir os seus direitos de investigação. Então vamos ver o que os telespectadores disseram, aqueles que nos acompanharam e que se posicionaram a respeito. Deve ter poder ilimitado? Sim, 92%. Não deve o CNJ ter poder ilimitado, apenas 8%. Amplíssima maioria, portanto. Obrigado, doutores Paulo Schmidt, Diógenes Assan Ribeiro, Cláudio Lamarck, Ricardo Giuliani. O tema será reprisado amanhã de manhã, às 9 da manhã. E amanhã, 10 da noite, tem mais Conversas Cruzadas. Boa noite.